Esta é uma inquietante pergunta que todos nós nos fazemos quando estamos vivenciando a experimentação de uma situação ou acontecimento muito difícil, complexo e doloroso e, aparentemente, sem explicação, em algum momento de nossas vidas. E sendo você uma pessoa religiosa e espiritualizada ou descrente, esse questionamento tem a sutil, mas muito poderosa, força de abrir um espaço no seu coração e na sua mente para se confrontar a ideia da real existência ou da não existência de Deus. Porém, ainda que você seja uma pessoa religiosa e espiritualizada, ainda que você creia de uma forma muito profunda e sincera na existência de Deus ou de qualquer outro tipo de força maior, que nos guia e que comanda os movimentos insondáveis do universo, a confiança abalada pela dor e pelo intenso sofrimento que você possa estar experimentando em sua vida, isso, ainda assim, pode lhe provocar um grande abalo e de desconfiança sobre a verdadeira bondade e perfeita justiça desse Deus. Afinal, para uma mulher que perde um marido para uma morte violenta ou para os pais que perdem o seu tão querido e amado filho para uma doença incurável, essas situações parecem muito mais como terríveis castigos, vindos de um Deus sádico e tirano do que possibilidades de reforma íntima ou de reforço de sua fé nele. Situações assim parecem injustas demais, escuras demais para tentar ensinar algo sobre a luz, mas elas ensinam. E ensinam porque elas têm o poder de revelar quais são os buracos negros da nossa alma, aquelas nossas partes pouco conhecidas onde escondemos os segredos que nunca contamos, onde guardamos aqueles fatos e acontecimentos que, diante da dor que suscitam, preferimos esquecer ou ignorar como se nunca tivessem acontecido. E a questão é que, quando há muita fé em nós e, por algum motivo, a sentimos abalada de alguma forma, é muito comum que passemos a questionar e a duvidar de nossa verdadeira ligação e conexão com Deus, mas, ainda assim, ou seja, do surgimento desse tão inquietante questionamento interno, a maioria de nós simplesmente não conseguimos abdicar de sua permanência e da crença em sua constante atuação sobre as nossas vidas. Por isso, muitas vezes, desenvolvemos uma fé adornada de belas palavras, mas esvaziada de verdadeiro grau de confiança em seus tão misteriosos desígnios divinos. E isso acontece, simplesmente, porque a fé é um pulo no vazio. É confiar a sua existência e a sua proteção a um ser completamente intocável e invisível e, principalmente, um ser divino que foi, durante o decorrer da nossa tão longa história humana, por milhares de interpretações alheias. Afinal, para realmente se crer em um Deus que todos insistem em dizer que é completamente onisciente, onipresente e onipotente, um Deus que é constituído de puro amor, compaixão e sabedoria, não faria sentido manter sobre ele um tipo de fé medrosa e desconfiada. Afinal, por que esse Deus iria querer que sofrêssemos? Por que e pelo que ele iria querer nos castigar? Pois, se entendemos esse Deus como a inteligência superior que nos formou e que nos guia em nossas vidas mundanas, então as suas atitudes precisam seguir uma lógica plausível, uma organização coerente que nos permita perceber relações consistentes entre início, meio e fim, entre causa e consequência, entre ação e reação. Afinal, se ele é um Deus de amor incondicional, então ele não delimita atitudes e não impõe condições para nos amar. Ele apenas nos ama, sem nos julgar, nos condenar ou esperar nada em troca por esse amor, porque o verdadeiro amor é completamente incondicional. Esse amor imenso e infinito amor acolhe, não condena. Esse amor oferece, não cobra. Esse amor dignifica, não deprecia. E é muito contraditório pensar em um Deus que é puro amor, mas que condena, ou pune, aqueles que não o obedecem. Essa ideia causa muito medo e desconfiança porque nossa relação com Deus se torna uma barganha, uma troca de favores, no sentido de, eu o obedeço e, em troca, ganho o seu amor e a sua proteção, mas, caso contrário, se eu não o obedecer, estarei sempre sujeito a todos os seus terríveis castigos e punições. Mas eu não podia ver Deus como um pai que seleciona seus filhos preferidos, com base em suas ações, porque isso me parecia muito mais uma relação humana do que uma relação divina. O Deus que eu sentia em meu coração não era um Deus seletivo, julgador ou impositivo, mas sim um Deus de amor incondicional. Tão incondicional que nos amava mesmo que nós não o amássemos, que nos escolhia mesmo que não o escolhêssemos e que acreditava em nós ainda que não acreditássemos nele.